Boa noite, meus irmãos. Nesta noite de quinta-feira, nós estaremos estudando sobre o tema da misericórdia. E nós faremos isso em dois momentos. Falaremos sobre este tema hoje, nesta quinta-feira, e na próxima quinta-feira. O nosso texto básico é o de Mateus capítulo 5, versículo 7. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ensinou aos seus discípulos: Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar? Santo e eterno Deus, abençoa-nos na exposição e na reflexão que faremos da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a cada um que ouvirá esta mensagem a não só entender este assunto, Senhor, mas também a praticá-lo, ó Deus. Principalmente nesses dias, ó Deus, em que nós vivemos tamanha individualidade e perversidade humana. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe, ó Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos recentemente, estarrecidos, o noticiário, que contou e que tem contado ao longo desses dias o episódio ocorrido com o americano negro chamado George Floyd. Esse homem, ele estava sendo preso pela polícia dos Estados Unidos e um dos policiais então o asfixiou, podemos dizer assim, com o seu joelho pressionando o seu pescoço. E o mundo inteiro tem falado sobre o problema do racismo, e que é um tema muito relevante e importante dos nossos dias, hoje ainda, mas eu gostaria que a gente pensasse sobre o que ocasiona ou o que revela o problema do racismo, que na verdade, meus irmãos, é um problema que se encontra dentro de nós mesmos. Na verdade, meus irmãos, o racismo, assim como qualquer outro pecado, nasce no coração corrupto do ser humano. E é sobre isso que, na verdade, as Escrituras elas nos fazem refletir. O grande mal, o grande problema que todo ser humano carrega está dentro de si mesmo, não está fora de si. Jesus nos ensinou isso. E eu acredito que o problema do racismo, bem como de qualquer tipo de discriminação ou de perversidade que um ser humano comete a um outro ser humano ou a outra criatura, está relacionado também à falta de misericórdia. Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. E quando a gente lê as Escrituras, a gente observa que, assim como os judeus, os romanos, tinham práticas que em nada se aproximava da misericórdia que as Escrituras nos ensinam. Vemos nas Escrituras homens orgulhosos, egocêntricos, hipócritas e acusadores. Hoje, nós também pensamos que se formos agir de maneira misericordiosa com as pessoas, nós seremos exploradas ou seremos entendidos como pessoas bobas que não pensam ou não amam a si mesmos. Mas nessa bem-aventurança, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele falou que a misericórdia é tanto um dever quanto uma recompensa. O texto diz, de Mateus 5, 7, que aquele que é misericordioso alcançará misericórdia. Eu queria que a gente pensasse sobre isso, ou começasse a pensar sobre isso, nessa quinta-feira e na próxima quinta-feira. Mas afinal, o que é misericórdia? Algumas pessoas costumam relacionar a misericórdia com duas palavras que nós também usamos para a nossa vida, como miséria e cardia. E alguns fazem então essa conotação de que misericórdia pode ser aquela ação vinda do coração diante da miséria em que o homem se encontra. Portanto, misericórdia é lançar o coração na miséria do outro.
e está pronto em qualquer tempo para aliviar as suas dores. Mas, meus irmãos, na língua hebraica, a palavra misericórdia, ela tem um sentido muito mais profundo. Ela tem um sentido daquela capacidade que uma pessoa misericordiosa tem de entrar em uma outra pessoa até que ela praticamente possa ver com os olhos da outra pessoa e pensar com a sua mente e sentir com o coração. Mas misericórdia é mais do que empatia ou mais do que piedade. A misericórdia, meus irmãos, é a ação que nos revela o quanto nós precisamos uns dos outros. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que exercer misericórdia com os necessitados é uma graça que Deus dá em vez de um favor que nós fazemos às pessoas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo de número 1 a 5, e vejam o que o apóstolo Paulo ele fala sobre a ação da misericórdia como uma graça de Deus. Vejam, segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo de número 1 a 5, ele disse: também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Veja então como Paulo ele relaciona a misericórdia com a graça de Deus. Ele diz que estes irmãos eles pediram com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Assim, meus irmãos, a misericórdia ou o exercício da misericórdia é uma graça que Deus concede a nós. E por quê? Porque um homem natural, um homem que não nasceu de novo, que não nasceu em Cristo Jesus, ele não pode e ele não consegue exercer uma misericórdia bíblica. A misericórdia é uma ação de Deus que vem sobre o coração e a vida daquele que foi transformado, regenerado, salvo em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, a gente observa que a Bíblia, quando fala sobre misericórdia, ela nos apresenta vários tipos de misericórdia, ou seja, ela se estabelece em várias ações ou vários tipos de ações que o misericordioso ele realiza quando exerce misericórdia. E eu queria citar pelo menos alguns desses tipos. Primeiro, a misericórdia ela deve ser estendida às almas dos outros. A Bíblia, meus irmãos, ela fala da alma humana como aquilo que é mais precioso na vida do ser humano. O Senhor Jesus ele disse que o homem pode até matar o corpo, mas não pode matar a alma. A alma é como um rico diamante num anel de barro. Nela está timbrada a imagem de Deus. Assim, meus irmãos, como é que a gente pode demonstrar misericórdia com as almas dos outros? E eu queria apresentar pelo menos 3 formas de agirmos com misericórdia em favor das almas necessitadas. E a primeira forma, meus irmãos, de exercermos misericórdia para com as almas necessitadas é chorarmos com elas, chorarmos por elas. Santo Agostinho ele dizia que se nós choramos pelo corpo morto, de onde a alma partiu, quanto mais deveríamos chorar pela alma que se apartou de Deus. Quantas vezes você já chorou
por alguém que está sofrendo, mas não só chorou pelo sofrimento dela, mas pelo que ela é diante dos seus problemas, uma pessoa frágil, uma pessoa necessitada de Deus. Mas também, em segundo lugar, nós demonstramos misericórdia à alma necessitada quando nós advertimos os pecadores. Vejam que coisa interessante, meus irmãos. Quando nós advertimos as pessoas com os seus pecados, nós estamos agindo com misericórdia. E na verdade, advertir significa dizer àquela pessoa que ela está em perigo e de maneira muito amorosa mostrar a ela que é muito melhor falar dela do perigo do inferno do que ela experimentar o próprio inferno. Assim, meus irmãos, nós exercemos misericórdia quando nós advertimos aos pecadores acerca dos seus próprios pecados. Também agimos com misericórdia quando nós chamamos esses pecadores ao arrependimento. Não só anunciamos os seus pecados, como também anunciamos a essas pessoas o quanto elas precisam se arrepender dos seus pecados. João Batista nos ensinou como agir com misericórdia, anunciando a necessidade de um arrependimento genuíno e verdadeiro. O Senhor Jesus também ensinou isso, assim como os apóstolos. Assim, meus irmãos, exercemos misericórdia quando nós também exortamos as pessoas acerca da necessidade de arrependimento. Mas, meus irmãos, nós também devemos exercer misericórdia não só com a alma das pessoas, mas também devemos exercer misericórdia com o nome das pessoas. A Bíblia diz, meus irmãos, que o bom nome vale mais do que as próprias riquezas. Esta é uma das maiores bênçãos, meus irmãos, que um ser humano pode adquirir nessa terra, o bom nome. E a Bíblia então diz que o ser humano ele tem uma capacidade terrível de dizer o quanto as pessoas elas são ruins, ou o quanto a gente pode criticá-las, o quanto a gente pode até destruí-las. Em Romanos capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo fala então de uma das ações humanas que revela a sua terrível natureza pecaminosa. Lá ele diz, meus irmãos, que a garganta do ímpio é como um sepulcro que enterra o bom nome das pessoas. É uma grande crueldade destruir o nome de uma pessoa, a Bíblia assim nos diz. E como é, meus irmãos, que as pessoas elas manifestam essa falta de misericórdia com o nome das pessoas? Primeiro, as pessoas elas exercem falta de misericórdia, ou elas agem de maneira não misericordiosa quando elas expõem os pecados das pessoas de uma maneira cruel. A Bíblia diz, meus irmãos, que o amor cobre multidão de pecados, mas a falta de misericórdia, ela tem um prazer mórbido de espalhar o pecado dos outros. Quem não tem misericórdia, meus irmãos, espalha também boatos falsos, maledicências e são até caluniadores. A palavra, meus irmãos, as Escrituras Sagradas nos diz que essa ação é uma ação diabólica. O diabo é que gosta de agir desta forma. Mas também, meus irmãos, nós vemos que a misericórdia ela é esquecida, ela não é praticada quando as pessoas elas passam para frente o que elas ouvem dos caluniadores. Existem caluniadores e existem aqueles que divulgam essas calúnias e que acabam também sendo caluniadores. A Bíblia, meus irmãos, nos exorta em Levítico, capítulo 19, versículo 16, dizendo: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos proibidos de levar falso testemunho e também de espalhá-los. Deus também diz em Êxodo capítulo 23, versículo 1, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha
maldosa. É isso, meus irmãos, o que a Bíblia fala acerca do problema da falta de misericórdia, que transforma as pessoas em caluniadoras e que transforma as pessoas em multiplicadoras dessas calúnias. Mas também, meus irmãos, agimos de maneira não misericordiosa quando nós diminuímos o valor e a dignidade das pessoas. E como o ser humano consegue fazer tão bem isso, né? Falta-nos misericórdia quando nós ressaltamos as falhas e não destacamos as virtudes. Temos esta prática tão comum, né? Onde as pessoas elas fazem questão de ressaltar, de enfatizar os defeitos das pessoas em detrimento das suas qualidades. Quando nós não somos equilibrados, nós acabamos, meus irmãos, enfatizando aquilo que é ruim, mas escondendo aquilo que é bom, e isso não é ser misericordioso. Tiago, no capítulo 4, no versículo número 11, ele diz que esse tipo de calúnia, o falar mal contra os outros é diabólico. Mas também, meus irmãos, nós agimos de maneira não misericordiosa quando nós nos silenciamos diante da calúnia às outras pessoas. Quando nós ouvimos os caluniadores e não os repreendemos. Quando os discípulos, meus irmãos, foram acusados lá em Atos capítulo 2 de estarem embriagados, quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas, Pedro se levanta para defender os seus irmãos e prega o Evangelho. Meus irmãos, nós devemos, com toda a certeza, sermos misericordiosos com as pessoas, mas em especial, nós também precisamos aprender a sermos misericordiosos com aqueles que já estão feridos. É muito fácil, meus irmãos, chutar quem já está no chão. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Os escribas, meus irmãos, certa feita arrastaram uma mulher para ser apedrejada, acusada de adultério, e fizeram isso para tentar colocar Jesus à prova. E Jesus então exorta aquela mulher, mas também a perdoa. A Bíblia também conta, Jesus contou a parábola do bom samaritano, que viu o sofrimento daquele que estava no chão e o acudiu. Precisamos também, meus irmãos, sermos misericordiosos com aqueles que já estão feridos. Mas também nós precisamos aprender a sermos misericordiosos com aqueles que nos ofendem, mesmo que seja difícil. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa misericórdia deve ser exercida principalmente com aqueles que nos ofendem. Os irmãos devem se lembrar daquela triste, mas gloriosa história que conta a morte do diácono Estevão. A Bíblia diz que enquanto os seus caluniadores, enquanto os seus algozes estavam ali massacrando Estevão e jogando pedras contra ele, ele então faz uma oração belíssima em Atos capítulo 7, versículo 60, e ele ora dizendo: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Ele ora pelos seus inimigos, ele clama ao Senhor para que Deus tenha misericórdia daqueles que estavam o matando. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos abençoar os nossos inimigos e orar por eles. Se o nosso inimigo tiver fome, Jesus nos ensina, devemos então dar-lhe de comer. Se tiver sede, devemos também dar-lhe de beber. Assim, Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz: o juízo é sem misericórdia para aqueles que não exercem misericórdia. Esta foi então a promessa de Jesus. Sejam misericordiosos para que vocês também alcancem misericórdia. E por último, meus irmãos, nós devemos ser misericordiosos com aqueles necessitados. Precisamos aprender o que a Bíblia ela nos ensina sobre a misericórdia para com aqueles que precisam de misericórdia. No Salmo de número 41, versículos de número 1 a 3, o salmista diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra.
não entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Devemos ter, meus irmãos, então, uma terna compaixão pelos necessitados. Ainda em Isaías capítulo 58, versículo número 10, a Bíblia diz: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Assim, meus irmãos, as Escrituras nos ensinam a sermos misericordiosos como uma ação divina em nossos corações. E só pode ser misericordioso quem um dia alcançou a misericórdia de Deus e foi salvo por Ele. Meus irmãos, busquemos o Senhor para que vivamos dessa forma. Busquemos o Senhor para que pratiquemos a misericórdia e para que a gente entenda que a misericórdia ela é uma ação de Deus para também nos dar da sua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a assim fazermos para a glória do Senhor. Ó Deus, abençoa os teus servos, ó Pai, que nesse momento ouviram a tua palavra e ouviram acerca da importância de sermos misericordiosos. Ajuda, Senhor, os teus servos a exercerem, ó Deus, esta ação que vem do Senhor e que nasce no coração daquele que foi regenerado e transformado pelo Senhor. Nos abençoa, Deus, para que mesmo vivendo nesse mundo cheio de inimizades, cheio da fúria humana, Senhor, cheio de individualidade, que nós façamos a diferença, Deus, sendo misericordiosos para com aqueles que necessitam de misericórdia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e até a próxima quinta-feira.